Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Miguel Setas, CEO da Motiva, a gigante de infraestrutura de mobilidade no Brasil. Presente em 13 estados e com 16 mil funcionários. São 750 milhões de passageiros, apenas se contar a divisão de trilhos por meio da gestão de metrôs, trens e VLTs. Nas rodovias, ela é responsável por gerir e fazer a manutenção de cerca de 5 mil quilômetros, entre eles a rodovia Presidente Dutra e o sistema Anhanguera Bandeirantes. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil. Nós vamos conversar nessa edição do Show Business com Miguel Setas, presidente da Motiva. Miguel, um grande prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. É meu, Bruno, estar aqui com você de novo. Passados 2 anos e pouco, não é? Quase 3 Quase anos. 3, Eu imagino que você veio em novembro de 2023. Tinha assumido em abril de 2013 como presidente da Motiva, na altura CCR ainda. Exato. E muita coisa mudou. Muita coisa passou. Na empresa. Bom, mudou inclusive de nome a empresa, verdade, né? Verdade. Mas olha só, eu queria chamar a atenção, inclusive, da nossa audiência, porque vocês vêm de uma leva de ótimas notícias nos últimos tempos. A começar que a ação da companhia subiu quase 50% nos últimos 12 meses. No último ano aí teve a vitória do leilão da Fernão Dias, ou seja, a companhia vai operar a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte até 2040. Isso eu estou falando de um leilão. Se a gente pegar esse leilão, outros leilões, né, do ano de 2025, final de 2024, a Motiva tem um investimento garantido de 65 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil. Repito, 65 bilhões de reais no Brasil. O que vai ser feito com esse dinheiro? Que pergunta boa, Bruno. E eu lembro quando falámos pela primeira vez, que também na altura falámos sobre isso. Há 3 anos atrás tínhamos 30 bilhões de reais para fazer, agora temos mais do dobro, temos 65 bilhões de reais para fazer. A maior parte desse investimento concentrado no nosso negócio de rodovias e uma parte também no nosso negócio de trens, de trilhos, não é? Portanto, da chamada mobilidade urbana. Mas em rodovias são obras icónicas, algumas delas, como a intervenção que estamos fazendo agora na Serra das Araras, da ligação Rio-São Paulo, da Dutra, não é? Portanto, uma obra extremamente importante para a circulação entre as duas cidades. Eu não sei se você tem essa ideia, Bruno. Hoje, a velocidade de trânsito, de trafegar na Serra das Araras são 40 km por hora, não é? Com a duplicação que estamos fazendo agora, 24 viadutos, com todas as intervenções que estamos fazendo para melhorar a chegada ao Rio, vamos dobrar essa velocidade, 80 km hora. É um exemplo só, eu acho que esse é muito... Não, mas é extremamente relevante. Você dobra ali... E é uma principal artéria do país, enfim, que liga as duas principais cidades brasileiras em termos de população e, portanto, isso para nós é muito simbólico. Você falou na Fernão Dias, ligação entre São Paulo e BH, temos obras também na 101, temos obras na 386 no Rio Grande do Sul, temos obras na Via Costeira em Santa Catarina. Portanto, temos um universo muito alargado de intervenções na nossa infraestrutura e melhoria também dos nossos serviços de trilhos, não é? Em particular aqui em São Paulo, estamos fazendo agora investimento num sistema de sinalização novo, nas linhas 8 e 9, já tínhamos feito um investimento, desde que nós nos encontramos, de 4 a 5 bilhões de reais na melhoria do serviço das linhas 8 e 9, que na altura que nós nos conhecemos e que nós nos encontramos nessa altura, nesse primeiro programa, ainda estava com alguma dificuldade de operação, não é? O mundo evoluiu, nós conseguimos dar a volta a essas dificuldades e hoje estamos com um nível de qualidade que é já muito satisfatório, portanto um serviço tranquilo e mais normalizado. Portanto, obras de melhoria,
de duplicação das rodovias onde nós estamos. Nesses 2 anos e meio ganhámos 4 novos contratos muito relevantes. Você falou na Fernão Dias, mas ganhámos um contrato no Paraná, o chamado Lote 13 no Paraná. Ganhámos um contrato grande aqui em São Paulo, chamada Rota Sorocabana, na ligação a Sorocaba, como nós sabemos também é muito importante, e ganhámos a chamada repactuação, otimização do contrato da antiga BR-163 no Mato Grosso do Sul e que agora se passou a chamar Motiva Pantanal. Portanto, uma rodovia que cruza de norte a sul o estado do Mato Grosso do Sul, fundamental para o escoamento do agro, das commodities agrícolas, enfim, que escoam para os portos do sul, não é? De Paranaguá e de Santos, e portanto temos aí uma responsabilidade muito grande, Bruno. A nossa, cada conquista, cada avanço que fazemos só aumenta o nosso nível de compromisso com o desenvolvimento do país e de responsabilidade com a prestação de um serviço de qualidade. Você citou 4, mas a joia da coroa é qual? Não, eu acho que temos algumas rodovias que são muito emblemáticas. Aquela que hoje é a mais expressiva do ponto de vista económico no nosso portfólio é a Autoban, é a Bandeirantes e a Anhanguera, não é? São as duas, é o sistema Autoban, que é naturalmente estratégico para São Paulo, estratégico para um eixo logístico tão importante como este que liga São Paulo a Campinas. E, portanto, eu diria que esse é o mais relevante em termos económicos. A Dutra, também fundamental, portanto, acho que esse é um eixo que liga as duas principais cidades brasileiras, em termos de população, e agora, a chegada da Fernão, compõe esse trio, não é? Se você quiser, as 3 rodovias mais importantes do nosso portfólio passam a ser essas. Deixa eu chamar a atenção para um recente lançamento de vocês, que eu acho que vocês chamaram de um plano diretor com 6 tecnologias prioritárias na chamada Indústria 5.0. É uma estratégia ali, sobretudo, focada em inovação. E aí eu pergunto para você, Miguel, porque a gente está falando de rodovia, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de metrô, a gente está falando de ir e vir entre os estados brasileiros, mas tecnologia, como os dados, a inteligência artificial, a robotização, a automação passa a entrar no negócio de vocês. O negócio de vocês, volto a repetir, é a estrada. Como é que a automação entra na estrada, entra nas ferrovias brasileiras? Pergunta ótima, Bruno. E você sabe que este é um assunto que me galvaniza, que me motiva muito, porque eu acho que o nosso setor, o setor dos transportes, ele é um recém-chegado a esta transformação tecnológica que nós já vimos noutros setores. Eu trabalhei 18 anos no setor elétrico, como você sabe, e é um setor que, por necessidade de conferir inteligência às redes elétricas, já avançou um pouco mais nessa adoção das tecnologias que nós chamamos exponenciais. Vou dar exemplos muito concretos para você ver qual é que é a relevância destas tecnologias. Vou começar pela inteligência artificial e hoje dando o salto para a inteligência artificial generativa, não é? Dois utilizações bem relevantes. Uma é em todos os serviços corporativos. Hoje, para fazer análise de informação, para fazer confecção de contratos, para analisar riscos que o negócio enfrenta, riscos regulatórios, riscos operacionais, a utilização de inteligência artificial generativa, ela é fundamental. E, portanto, nós estamos capacitando as nossas equipes, estamos trazendo uma série de desenvolvimentos de agentes, no fundo é isso. A empresa hoje tem 16 mil pessoas, não é? Cerca de 16 mil pessoas, e começa a ter também agentes digitais, não é? Portanto, de inteligência artificial. No negócio mais de operação, um exemplo muito concreto de inteligência artificial é no monitoramento das rodovias. Hoje, as nossas câmaras que seguem o tráfego das nossas rodovias, ela tem inteligência artificial embarcada no sistema, não é? E, portanto, detecta automaticamente uma variação de velocidade, alguma anomalia no tráfego das nossas viaturas, dos nossos clientes, e consegue direcionar a atenção dos operadores de um centro que eu sei que você teve a gentileza também de visitar,
consegue direcionar a atenção dos operadores e rapidamente as nossas equipes conseguem aceder a um ponto. É isso que eu queria chegar, porque a gente gosta de falar de tecnologia e de inteligência artificial aqui no programa, mas sempre com aplicação. Claro. Eu tive o privilégio, e eu digo isso publicamente aqui para as nossas câmeras, de estar em alguns centros de operações da Motiva pelo país, mas eu tive recentemente num centro de operações aqui perto. CCO, claro. CCO, né? CCO, é. E lá você vê aquele mapeamento com câmeras ligados em todas as rodovias brasileiras em que vocês operam. Que é um material poderosíssimo. Mas aí a pergunta que eu faço, Miguel, é como é que vocês têm usado todo esse poder de dados que vocês têm? Porque vocês têm um mapa do Brasil, das rodovias brasileiras, né? Sem dúvida. Como é que vocês usam a inteligência artificial como benefício das estradas? Essa tecnologia hoje dá-nos vários benefícios, desde logo, Bruno, eu acho que esse é o mais importante para nós, salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é um instrumento de segurança, não é? Para fazermos acompanhamento de operação, para fazermos detecção de situações de risco, para fazermos prevenção. E isso vai desde o trabalho que nós estamos fazendo numa intervenção na rodovia, não é? Portanto, trabalhadores nossos que estão trabalhando num local em que é necessário fazer alguma manutenção, até à circulação, ao fluxo de clientes na nossa rodovia. Um elemento relacionado com esta tecnologia são os próprios free flows, não é? O free flow, hoje conhecido mais como Siga Fácil aqui em São Paulo, que é, no fundo, uma tecnologia que vem permitir que o utilizador ele não pare num pedágio, não é? Isso tem reflexos múltiplos. Fluidez do trânsito, segurança. Grande parte dos acidentes que nós temos nas nossas rodovias são nos pedágios, porque há pessoas que estão ou atendendo a algum cliente, ou saindo de uma cabine, circulando na praça de pedágio, e temos inúmeras situações em que esses acidentes ocorrem, mas tem benefício operacional, segurança, menor redução de emissões, ou maior redução de emissões de gases poluentes, porque os carros não estão ali naquele para-arranca, não é? Digamos, naquelas filas longas, não é? À espera de poder fazer o pagamento. Portanto, é uma tecnologia de benefício evidente, com um princípio de tarifa aplicada de acordo com a utilização. Ou seja, enquanto hoje você tem uma tarifa que depende do número de eixos que você tem na sua viatura, do tipologia de veículo, etc. Com o Free Flow, você tem aquilo que você chama uma tarifa quilométrica, Bruno. Ou seja, depende. Hoje, quando você vai, por exemplo, região de Guarulhos, não é? Vai daqui de São Paulo para o aeroporto, você pode naturalmente usar a via expressa, não é? Você paga pedágio através do Free Flow, ou você vai pela marginal, você não tem pedágio. Mas esse pedágio, ele depende do dia da semana, depende do número de quilómetros, do trajeto que você vai fazer, depende da hora do dia. Ou seja, essa tarifa é uma tarifa que depende se você vai numa altura de pico, numa altura de grande tráfego, ou numa altura em que o tráfego é mais tranquilo e em que você tem rodovia mais disponível, não é? Portanto, é uma tarifa mais justa, Bruno. Hoje, o que é que acontece se você não utiliza o Free Flow? Você tem clientes que estão subsidiando a passagem de outros clientes. Ou seja, alguns clientes pagam, outros não pagam, e, portanto, os que estão pagando a conta dos outros que eventualmente que estão utilizando a rodovia e que não estão sendo cobrados. Portanto, o Free Flow, ele traz justiça tarifária, ele traz eficiência ao tráfego, ele traz segurança e traz, naturalmente, também um reflexo, como eu estava comentando, de benefício ambiental, porque a fluidez do trânsito evita mais emissões de gases poluentes. Portanto, eu sou um entusiasta, né? Do Free Flow. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, Bruno, porque eu acho que fiquei ainda meio no caminho dessa plano tecnológico que você mencionou. Inteligência artificial é uma das tecnologias. Temos, como você também comentou, robotização e automação. Como é que entra a robotização, a automação? Vou dar dois exemplos. Robotização. Nós hoje estamos testando robôs
para fazer limpeza de estações nos nossos ativos, nas nossas linhas de metrô e linhas de trem. E, portanto... Isso de manutenção, limpeza... Tá. Não é? Portanto, você tem um robô... São testes. São testes. Tá. Mas a ideia é ampliar esses testes e começar a utilizar essa tecnologia... Até o momento, como é que estão esses testes? Esses testes têm, alguns casos ainda, tem 2 robôs que nós estamos utilizando e, portanto, testando, digamos, a robustez dessa tecnologia, mas ele evita um trabalho que ele não é tão importante para, digamos, para a operação, não é? Um trabalho que ele é complementar da operação, e essas pessoas que estavam fazendo esse trabalho, elas podem ser requalificadas, que é a nossa missão também, requalificadas para fazer outras funções, para fazer outros trabalhos de maior valor agregado, não é? E, portanto, essa também para nós é um objetivo fundamental neste processo, Bruno, que é de uma digitalização responsável. A digitalização, indústria 5.0, ela não veio para tirar empregos, ela veio para potenciar as capacidades humanas e permitir que as pessoas possam ser requalificadas, possam ser redirecionadas para outras áreas da empresa, possam fazer trabalhos que têm um valor acrescentado mais alto, trabalhos que possam privilegiar a sua saúde mental, o seu equilíbrio, o seu bem-estar e, portanto, outro exemplo, que nessa dimensão de robotização ou mecanização, você vê muitas vezes equipes nossas, equipes de alguns dos nossos fornecedores, fazendo capina, não é? Limpando a grama nas estradas. Não é? Hoje temos um objetivo, um objetivo que já está para 40% da extensão das nossas rodovias, de fazer isso de forma mecanizada. Em vez de você ter as pessoas fazendo essa capina manual, vamos ter um robô, uma máquina que passa e que vai Vocês já têm esses aparelhos? Já estamos fazendo. Estamos fazendo esse desenvolvimento para 40% das nossas rodovias, 40% da extensão das nossas rodovias, e o objetivo depois é tentar ampliar ainda mais essa tecnologia. Nem todos os terrenos permitem isso, Bruno. Você tem alguns terrenos que são mais ondulados, não são tão propícios para a utilização dessas tecnologias, mas em todos os locais onde nós conseguirmos ter terrenos mais planos, terrenos mais, enfim, regulares, nós vamos utilizar esse tipo de mecanização. Portanto, esse é outro exemplo. Vou dar outro exemplo muito interessante. A utilização de drones, não é? Que é naturalmente uma tecnologia que permite supervisionar a infraestrutura, vou dar um exemplo concreto do sistema metroferroviário, fazer a inspeção da rede elétrica, dos cabos, não é? Elétricos. Não é? Você sabe que alguns incidentes na nossa infraestrutura são uma queda de um cabo, que até pode ficar preso de um pantógrafo, não é? Que são aquelas hastes que ligam o trem à rede elétrica, não é? E, portanto, a qualidade dessa infraestrutura, a manutenção dessa infraestrutura é fundamental para a fluidez do serviço, não é? E precisa ser monitorado Precisa ser monitorado. Portanto, drone agora? Agora estamos fazendo também esses ensaios, que é fazer a supervisão dessa infraestrutura com a utilização de drones. Vou dar outro exemplo ainda mais interessante, Bruno. Nas obras que nós estamos a fazer de engenharia, não é? de construção de rodovia, você tem que fazer diariamente o acompanhamento da obra, para saber se a obra está atrasada, se a obra está mais avançada, o que é que está faltando, se estão faltando materiais no canteiro de obra, se há algum elemento crítico que esteja travando a execução daquela obra, pois hoje é possível fazer também a supervisão dessas obras com drones, não é? E, portanto, diariamente fazer o upload dessa informação, ver como é que está o canteiro de obra, ver se há alguma falta de material, portanto, tornar esse processo, que hoje em dia é um processo mais manual, num processo altamente tecnológico. E depois, mais 2 exemplos antes de passar a palavra e já jogar a bola para você. Novos materiais. A questão do asfalto, que naturalmente é um dos principais ofensores na emissão de gases que poluem a atmosfera. Como sabemos, o asfalto ele tem naturalmente, digamos, um conteúdo carbónico elevado e, portanto, poder fazer asfaltos reciclados, com materiais reciclados, ou até asfaltos com misturas de borracha mais duráveis, com maior qualidade, com um custo competitivo e, portanto, estamos fazendo pesquisa de novos materiais. É uma dessas 6 famílias do plano tecnológico. E uma das últimas famílias, que eu acho que também vale a pena mencionar, é a transição energética. E aí os meus 18 anos de setor elétrico também me ajudam a estar sensível a esse assunto. E, portanto, estamos
compromissados. Em 2024 atingimos essa meta de ter 100% da nossa energia vinda de fontes renováveis, Bruno. Portanto, hoje, um cliente da Motiva que pega a linha 4 em São Paulo, linha amarela, ou a linha Lilás, também em São Paulo, ou o metrô de Salvador, ou o VLT Carioca no Rio de Janeiro, ou as linhas 8 e 9 aqui em São Paulo, hoje essa pegada carbónica ela é totalmente limpa, porque nós injetamos nesses contratos, digamos assim, ou geramos para esses contratos 100% de energia renovável e, portanto, a pegada carbónica de alguém hoje que usa os trens da Motiva é zero, carbono zero. Portanto, pelo menos na utilização de energia, não é? Tem outros emissores, tem ar-condicionado, etc., que têm outras emissões, mas do que diz respeito à utilização de energia, carbono zero, que para nós também era uma conquista fundamental. A gente está falando de rodovias, a gente está falando de ferrovias, você acabou de falar de metrôs, mas por que vocês venderam toda a operação de aeroportos, né? Foi um anúncio em novembro, né, envolvendo 20 terminais. Por que essa decisão? Muito pertinente essa pergunta, Bruno, até porque nós temos muito afeto, muito apreço pela nossa operação de aeroportos e pelas pessoas que trabalham nesses aeroportos, nesses ativos, equipa muito competente, um nível de engajamento altíssimo, é o nível mais alto de engajamento da nossa empresa, mais de 90%, uma equipa valorosa, uma equipa que eu acho que merece destaque e da qual nós somos muito orgulhosos. Quando você fala nível de engajamento, como é que você mede isso, comparado pesquisa, com através com pesquisa? Através, enfim, vou fazer aqui um marchand, não é? Através da pesquisa do Great Place to Work, não é? Nós hoje somos... Quer dizer, a área de aeroportos que vocês operavam era a mais motivada, engajada e motivada. Isso até é um exemplo para as outras, não é? Portanto, eu uso esse exemplo internamente para dizer ao pessoal, vamos aprender com a turma do aeroporto. Né? Portanto, isto para dizer que não há nenhum demérito, não há nenhuma, digamos, nada que comprometa a nossa operação de aeroportos. Acho que é uma operação muito competente. Agora, eu dei um exemplo até nas últimas interações que tenho feito com o poder público sobre isso, que é um exemplo da nossa vida comum. Bruno, usei a metáfora dos esportes, não é? Quando nós somos jovens, adolescentes, e já lá vai uns anos, nós fazemos muitos esportes, Bruno. Nós fazemos futebol, fazemos basquete, fazemos ténis, fazemos voleibol. Há um momento da nossa vida em que nós temos que escolher alguns dos esportes, não é? Nadal, Federer, eles são os melhores do mundo em ténis, mas não vão ser no futebol, não é? E nós tivemos que fazer uma escolha. Nós queremos ser os melhores do mundo naquilo em que nós temos competências claramente distintivas. Nós hoje somos uma das 5 maiores empresas de rodovias do mundo, somos somos a 7ª maior empresa de trilhos do mundo em passageiros, ou seja, a Motiva, ela tem, nesses dois negócios que passaram a ser o foco do nosso investimento, ela tem uma leitura, ela tem um posicionamento global que nos coloca no lugar, no panteão dos grandes operadores mundiais. Até porque o Brasil, sendo um país de escala continental, não é? Uma dimensão de uma Europa, não é? O maior operador de rodovias é naturalmente um dos maiores operadores do mundo. O maior operador de trilhos de passageiros é um dos maiores operadores do mundo de passageiros. E, portanto, nós queremos, nessas duas áreas, transporte terrestre, onde nós somos líderes nacionais e somos líderes regionais na América Latina e temos alguma pretensão de ter também uma posição cimeira no mundo como um todo, focados no Brasil, mas numa escala que tem dimensão internacional, tivemos que fazer essa opção. E, portanto, saímos de um negócio onde nós somos operadores regionais, mas de uma média dimensão, não teremos condições para ser líderes desse segmento e vamos apostar no segmento onde nós somos verdadeiramente, de escala internacional. Foi um acordo de 11 bilhões e 500 milhões de reais. E como é que ficou a conclusão desse acordo que foi com a mexicana Azur? Azur, exatamente. Isso. Portanto, esse acordo agora tem aquela etapa, como todos os acordos de transação de ativos, que é o chamado cumprimento de condições
precedentes. O que é que são as condições precedentes? É o acordo das entidades financiadoras, é o acordo das entidades regulatórias, é o acordo das entidades de concorrência, em particular num ou outro país onde nós vamos ter que fazer passar esse acordo, é lidar também com, digamos, os sócios que nós temos nos ativos e ver como é que a posição desses sócios permanece ou não na conclusão da transação e, portanto, estamos esperando fazer o chamado closing da transação. Fizemos o signing, portanto, a assinatura do acordo, agora temos o closing, previsto até o final do primeiro semestre de 2026. Portanto, a partir do segundo semestre de 2026, se tudo correr como nós estamos esperando, a Motiva esses 20 terminais vão deixar de estar no nosso portfólio. Nós simplificamos muito o portfólio, ou seja, uma das coisas que o mercado, você falou há pouco da nossa boa evolução na cotação da ação, o mercado gosta dessa simplificação, Bruno. O investidor, ele considera o portfólio da Motiva complexo. São quase 40 ativos que nós temos hoje, não é? Os 20 aeroportos, mais as concessões rodoviárias, as concessões de trilhos. E isso é algo que para o analista que está lá fazendo a planilha, está lá estimando qual é que é o valor daquele negócio, é muito complexo. Portanto, a simplificação, criar clareza naquilo que é o nosso negócio, vai ajudar a valorizar a Isso explica, na sua avaliação, essa subida aí de quase 50% da ação da companhia nos últimos 12 meses. É um dos critérios. Tá. É um dos fatores. A simplificação. Daí você foca ali no business. Isso. Né? A simplificação, a par da resolução de alguns dos problemas críticos que nós tínhamos no nosso portfólio. Na altura que nós falámos em 2023, esse assunto estava reverberando, não é? O nosso negócio de barcas no Rio de Janeiro, que era um negócio difícil, bonito, mas difícil. O nosso difícil significando dava prejuízo. O nosso negócio na rodovia BR-163, no Mato Grosso do Sul, que também tinha um prejuízo de mais de 200 milhões de reais por ano. Portanto, esses são dois negócios que nós tivemos que resolver. Um saiu do portfólio, o caso de barcas, o outro foi repactuado num processo de consensualismo que, como você sabe, está hoje decorrendo no Tribunal de Contas da União. Bom, além de todas essas grandes novidades da Motiva, vocês tiveram um rebrand total da marca, né? Tiraram o nome CCR. Quando você veio aqui, eu apresentei você como presidente do grupo CCR, né? A Companhia de Concessões Rodoviárias, e vocês viraram a Motiva. Miguel, por que uma empresa muda de nome e, no caso de vocês, por que vocês mudaram de nome? Perfeito. Duas perguntas numa que eu acho que gostaria de responder essas duas provocações. A primeira é, o nome é uma consequência, Bruno, e é uma consequência de uma transformação. Uma transformação de uma empresa que era uma empresa mais voltada para o ativo e uma empresa que se quer mais voltada para as pessoas. Uma empresa que se quer voltada para o cliente, uma empresa que se quer voltada para os seus colaboradores, uma empresa que se quer voltada para a sociedade em geral. Portanto, uma transição de paradigma, saindo daquilo que é uma empresa mais de engenharia, que fazia obra, que operava ativos, para uma empresa que fornece soluções, que viabiliza a mobilidade de milhões de pessoas no país. Depois, isso reverbera uma transformação cultural, não é? Portanto, a mudança da marca, ela é consequência da mudança do negócio, da estratégia de negócio e da mudança de uma cultura e de uma organização, não é? Portanto, nós só fizemos a mudança da marca 3 anos depois, portanto foi agora 2025, 3 anos depois de iniciarmos essa transformação. Portanto, 23, 24 e em 25 foi possível fazer essa mudança porque tem que ter um conteúdo, e o conteúdo é: essa empresa posiciona-se de uma forma diferente, essa empresa tem uma estratégia diferente, essa empresa quer servir o mercado e os seus clientes de uma forma diferente. E a pergunta é: mas CCR não serve para fazer isso? Seria mais difícil fazer isso com CCR, porque teríamos que explicar ao cliente Bruno, ao cliente Miguel, a todas as pessoas que nós servimos, porque é que uma empresa que significa Companhia de Concessões Rodoviárias, o R é de rodoviárias, ela gera metrôs, ela gera trens de superfície ou VLTs, na altura tínhamos aeroportos ainda, não é? Mas vamos deixar de ter, e no futuro podemos ter outros interesses, não é? Que não sejam simplesmente rodovias. Portanto, o R de rodovias ficou curto.
é uma meia que não deixou de servir. O universo de vocês é muito maior. Muito maior. Portanto, isso e depois uma série de confusões com um pouco com o que é que significava CCR. As pessoas associavam CC a outras empresas, o nome CC, não é? Sim. Até de um acionista fundador da empresa. Portanto, difícil. Às vezes eu estava no táxi, falava com o motorista do táxi e estávamos vendo uma obra, e o motorista via que eu sabia o que é que estava passando naquela obra e perguntava: o senhor o que é que faz? Eu trabalho na CCR. Trabalha na empresa tal. Pronto, e nós víamos que havia essa confusão até do nome. Mas, acima de tudo, Motiva é um nome com o qual nós estamos muito felizes, porque é um nome que vem do latim, Bruno. É um nome que vem de motivus. Motivus em latim significa aquilo que gera movimento, aquilo que move e que gera movimento, que é o que nós somos. E tem tudo a ver connosco. Tudo a ver com portanto, movimento é o nosso negócio e, portanto, Motiva é aquilo que gera movimento. Nós muitas vezes estamos a associar, geralmente associamos a palavra motiva a motivação, mas é uma das interpretações digamos, desse gênese do latim, que parte do motivos, não é? E que, pronto, depois deriva para outros verbos e para outras palavras. Como eu falei, o nosso primeiro contato pessoal foi em outubro de 2023, na primeira entrevista, quando você esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, para dar uma entrevista aqui no Show Business. Mas eu conheci o Miguel através de um livro. Um livro escrito por você, Verdade. Os Gigantes pela Própria Natureza. Eu lembro que a comunicação mesmo da antiga CCR, né? Hoje, a comunicação hoje liderada pela Vanessa Vieira, me mandou o livro. É um livro que fala sobre liderança, sobre sustentabilidade, mas quem lê o livro percebe nitidamente nas páginas o seu amor pelo Brasil. Você, evidentemente, um português que mantém com muita elegância, muito charme o sotaque, mas fica muito evidente o seu amor pelo Brasil. O que fez você se apaixonar pelo nosso país, Miguel? Muitas coisas, Bruno. O Brasil é um país incrível. E talvez às vezes até mais incrível para quem vem de fora do que para quem nasce no próprio Brasil, porque quem vem de fora vem de uma realidade que contrasta com a realidade brasileira. E esse contraste para mim foi nítido em várias dimensões. Desde logo a dimensão continental do país. E eu tive o privilégio, nas empresas onde trabalhei, e hoje também na Motiva, de viajar do Oiapoque ao Chuí. Portanto, viajar do ponto mais distante do país lá no norte até ao ponto mais distante do país no sul. E portanto, uma coisa que para mim foi muito gratificante. Tive a oportunidade de fazer, portanto, esses 15 anos de infraestrutura elétrica, não é? Onde tive numa empresa elétrica, agora estou há 3 anos no transporte, estou há 18 anos no Brasil como um todo. Tive muita sorte de poder conhecer o país todo, do Rio Grande do Sul à região amazónica enfim, portanto, maravilhado, espantado com a beleza do país, não é? Ou seja, quando você tem experiência, como eu tive, de poder estar na selva amazónica ou estar no balneário Tramandaí, que é no sul do Rio Grande do Sul, onde nós fizemos o meu primeiro projeto no Brasil, foi um parque eólico no balneário Tramandaí, de frente para as dunas e para o mar, ali uma coisa linda. E, portanto, tudo isso é uma coisa maravilhosa e o país tem uma diversidade enorme de belezas naturais. Isso para mim foi digamos, uma experiência a título pessoal que me provocou um estado de maravilhamento, de espanto, não é? Essa é uma dimensão. Depois a dimensão do povo brasileiro. Um povo acolhedor, um povo positivo, um povo feliz, um povo criativo, um povo aguerrido, um povo trabalhador, muito trabalhador, às vezes até algumas imagens, alguns estereótipos, não é? De que o Estado A, o Estado B
não tem, e eu vejo, não tem essa gana de um trabalho. Gosto do trabalho. Gosto do trabalho. Sim. E eu vejo muitas vezes que não procede. Não procede. Vejo um povo valoroso, um povo que sai de manhã de casa às 4, às 5 da manhã para trabalhar, depois da sua condução. Bom, você deve ver pelas câmeras da sua empresa, né? As pessoas saindo para trabalhar no metrô 5 da manhã, nas rodovias, rodovias lotadas já às 6 da manhã. Portanto, um povo que ele é batalhador, que ele é valoroso. Isso é uma escola, um aprendizado de vida. Como é que esse povo batalhador também é um povo tão otimista, tão positivo e tão caloroso, não é? Quer dizer, um acolhimento, para mim foi sempre, a recepção aqui no Brasil foi sempre hospitaleira e sempre muito querido aqui. Portanto, para mim não tenho uma única coisa a apontar ao país. E finalmente, negócio, Bruno. O Brasil, sendo esse país de dimensão continental, sendo esse país com essa escala, com mais de 200 milhões de habitantes, é um país de oportunidades. É um país que fecha uma porta num lado, abre no outro, fecha um projeto num lado, termina num dado setor, começa no outro e, portanto, você consegue, para um executivo como eu, para um profissional, tenho quase 30 anos de carreira como executivo, isto para mim é uma realização muito grande, poder ter atuação como investidor, como líder de empresa, mudando a vida das pessoas, mudando a realidade do povo, trazendo conforto, quer seja através da energia elétrica, como eu estava antes, ou agora através do transporte, e poder ajudar o país a crescer, a desenvolver-se, a tornar-se aquilo que todos nós reconhecemos que é uma das maiores economias do mundo, uma das maiores potências do mundo. Portanto, isso, como profissional, é inigualável. Tem regiões melhores para se fazer negócios no Brasil, na sua avaliação? Acho que depende, Bruno. Depende do que é que se procura e que tipo de segmento é em que você atua, de que tipo de projeto você quer desenvolver e que tipo de setor em que você trabalha, não é? No setor onde eu trabalho, obviamente, é muito dependente a demanda de uma rodovia daquilo que é a atividade económica. Os grandes centros urbanos. Da atividade económica nos grandes centros urbanos ou nos grandes eixos logísticos, não é? Portanto, obviamente, o centro-oeste, sudeste, centro-oeste, sul do país, naturalmente são regiões que têm, até pela predominância do negócio agro, não é? Pela predominância da atividade industrial em estados como São Paulo, pela predominância da atividade de serviços nas grandes metrópoles aqui da região sudeste, centro-oeste e sul, naturalmente são estados onde o meu negócio tem mais incidência. Se você quiser trabalhar sobre bioeconomia, região amazónica. Quer dizer, portanto, o país tem oportunidades e tem espaço para todos os estados poderem ter o seu desenvolvimento, para todos os segmentos poderem ter a sua expansão. No meu caso atual, obviamente que estou dependente de demanda, estou dependente de atividade económica, de grande magnitude populacional para poder ter, digamos, quem transportar. Eu abri o programa trazendo a notícia aí do investimento nos próximos anos da Motiva no valor de 65 bilhões de reais. Volto a repetir, em novembro de 2023, quando a gente fez essa entrevista, menos de 3 anos, o investimento era de 30 bilhões, 30 bilhões, cerca de 30 bilhões. Agora, para esse ano de 2026, estamos no início do ano, né? Esse ano de 2026, quando você olha, a gente está falando de ambiente de negócios, brasileiro, quando você olha para o ano, eu sei que os investimentos da Motiva são vários anos, né? Só a Fernão Dias até 2040 de investimentos, mas focado em 2026, como é que está o seu ânimo? Otimista, realista, pessimista? Você não é um cara pessimista porque eu conheço você. E o nosso espectador que está acompanhando já viu que você não é um cara pessimista. Você é um cara apaixonado pela vida, apaixonado pelo Brasil,
Então, pessimista você não está. Não, e apaixonado por fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho a sorte de trabalhar num negócio que transforma a vida das pessoas. Poder transportar alguém para ir para o trabalho, para ir para o seu lazer, para ir para a sua educação, para ir para a sua saúde, é uma coisa que é maravilhosa, Bruno. É aproximar pessoas, aproximar polos económicos, mobilizar o país, isso é uma coisa que eu acho que é verdadeiramente diferenciada. Mas você pergunta-me, como é que é 2026? Um ano de execução da nossa estratégia. Temos um plano de investimento, Bruno, de 8,3 bilhões de reais para este ano. Fechámos em Só para esse ano. Só para esse ano. Tá. Fechámos 2025 com 8,7 e vamos para 2026 com 8,3. Portanto, entre 8 e 9 bilhões de reais. Eu até tinha um orçamento um pouquinho menor do que 8,7, era um orçamento de 8,2 e acabámos por fazer 8,5 com novos investimentos, extensão da Via 4, com a Motiva Pantanal, portanto, novas coisas que surgiram no nosso portfólio e, portanto, aumentou um pouquinho de 8,2 para 8,7 em 2025 e agora vai para 8,3. Portanto, veremos no final se fica exatamente nesse valor, mas, portanto, no range de 8 a 9. E onde é que está esse investimento, Bruno? 7,6 bilhões desses 8,3 são, enfim, cerca de 7, não é? 7,5, se quisermos assim um número aproximado, são em rodovias. E se perguntar onde? Falámos hoje já, Serra das Araras, BR-386, BR-101, BR-116, também de alguma forma BR-163, portanto lá no estado do Mato Grosso do Sul, onde nós estamos fazendo também um conjunto de melhorias nessa rodovia. E depois em trilhos, continuação do nosso processo de melhoria de serviço nas linhas 8 e 9, todo o CAPEX que temos que fazer de manutenção, de melhoria de estações. Este ano foi mais um ano em que nós entregámos um bom leque de novas estações, ou estações reformuladas aqui em São Paulo. E, portanto, também fazendo investimento em trilhos para que nós possamos prestar um serviço de muita qualidade. Portanto, 8 bilhões, somos o maior investidor, como você imagina, do segmento de infraestrutura no Brasil. Somos um dos 10 grandes investidores em termos de CAPEX, não é? Quando nós comparamos com as grandes empresas brasileiras, não é? Obviamente, estamos falando sempre de uma Petrobras, uma Vale, não é? Que são os 2 grandes investidores brasileiros. Nós estamos na lista dos 10 principais, portanto, ombreando com todos aqueles que têm uma grande magnitude também de investimento no país. Muito bem, nós estamos conversando com Miguel Setas, presidente da Motiva, a gigante brasileira de infraestrutura de mobilidade. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E o Show Business está de volta nesta edição com Miguel Setas, o presidente da Motiva, a gigante brasileira de infraestrutura de mobilidade. Você lidera um time de 16 mil funcionários, 16 mil colaboradores em 13 estados? 13 estados. 13 estados. É muita gente. E são, como a gente falou no último bloco, são braços de negócios que vocês estão simplificando, mas de toda forma são braços diferentes. Uma hora é um batalhão de gente nas rodovias, outro batalhão de gente nos metrôs. Como liderar esses milhares de profissionais que fazem trabalhos tão distintos, embora seja a mobilidade de infraestrutura, mas para que eles consigam manter a cultura da empresa? Que pergunta interessante, Bruno. E eu acho que esse é o grande desafio de uma organização tão grande como a nossa, que é como fazer prosperar uma cultura que hoje está em transformação. Nós queremos uma empresa mais inovadora, queremos uma empresa mais dinâmica, queremos uma empresa mais voltada para os clientes, uma empresa mais simples, com menos burocracia, mais tecnológica, mais sustentável. Portanto, hoje a Motiva, ela é uma organização que está em grande transformação, enfim,
século XXI, estamos todos muito atentos a tudo o que está passando à nossa volta, transformações tecnológicas, transformações sociais, transformações até climáticas, não é? E, portanto, trabalhar essa cultura de uma maneira profunda, naquilo que são os valores da companhia, é um grande desafio. E o segredo para isso, Bruno, são sempre as pessoas. São sempre as pessoas. Ou seja, a cultura ela não está na cabeça do presidente, ela não está num grupo restrito de executivos, ela tem que estar disseminada pela organização toda. Como é que nós chegamos à organização toda? Através das pessoas. Nós hoje temos, na nossa organização, algo como 450 líderes da empresa. Portanto, desde o presidente, os vice-presidentes, os diretores, os gerentes executivos, os gerentes, são cerca de 500 pessoas, 450, 500 pessoas que lideram a empresa, não é? E são elas que têm que ser o canal dessa cultura, são elas que têm que ser o exemplo, são elas que têm que estimular os comportamentos e, através do seu exemplo, estimular os comportamentos que nós queremos privilegiar, que nós queremos que se sistematizem, que nós queremos que se imponham no dia-a-dia. Portanto, eu confio muito nas nossas lideranças, às vezes usa-se a palavra intermédias, não é? Entre o topo da empresa e toda, digamos, as equipes mais operacionais com que nós lidamos. Mas depois, quando essa cultura ela está disseminada, é uma responsabilidade individual. Cada um dos executivos, cada um dos profissionais, cada um dos operadores, cada uma das pessoas que compõem a empresa tem que vivenciar esses valores. E, portanto, nós fomos prescritivos, dizendo o que é que nós queremos, uma cultura que nós definimos dos 3 Is: integridade, integração e impacto. Para cada um destes Is, Bruno, definimos o que é que são as 4 dimensões fundamentais: a ética, a segurança, a simplicidade, o foco no cliente, ou a valorização da brasilidade, a criação de valor. Temos 12 elementos dentro dessa cultura dos 3 Is que nós queremos privilegiar. E fazemos todos os dias apologias disso, não é? Comportamentos que reforçam esses valores, damos o exemplo, reforçamos esses comportamentos e, através da rede de lideranças, esperamos que essa seja a cultura que se vá impondo, que se vá consolidando. Tem um ponto central, essencial, que você mais valoriza num profissional hoje e que talvez, inclusive, você até orienta os seus vice-presidentes e os seus diretores, que são dezenas pelo país, sobre valorização de talento? Tem algum ponto que você mais observa, inclusive na hora de contratar um profissional? Eu acho que a característica que é mais importante num ser humano que está em sociedade é a ética, Bruno. E a ética, eu gosto muito da definição do professor Clóvis de Barros Júnior, que nos diz que a ética é um conhecimento compartilhado ao serviço da melhoria do nosso relacionamento em sociedade, e eu até juntaria mais uma dimensão, que é do nosso relacionamento com o mundo à nossa volta, com o meio ambiente em particular. Um conhecimento compartilhado que está ao serviço da melhoria do nosso relacionamento, tanto em sociedade como com o meio ambiente à nossa volta. E, portanto, isso significa que um profissional que tem comportamento ético, ele vai atuar com respeito, ele vai atuar com consciência da sua missão, vai atuar com integridade, vai atuar com responsabilidade, e isso para mim é o ponto fundamental. Essa é a característica que eu acho que é inegociável quando nós escolhemos alguém para trabalhar numa empresa, para trabalhar connosco, e que é meio caminho andado para, digamos, a formação de um grande profissional. Portanto, a ética é uma dimensão daquilo que nós chamamos nos 3 Is, integridade, não é? Portanto, a ética está lá, faz parte do nosso comportamento e da nossa, enfim, daquilo que nós queremos que seja a nossa cultura. Com tantos anos na liderança, né, do setor de energia, você trabalhou na EDP, Energias de Portugal, e agora na Motiva, quais são os maiores desafios hoje na infraestrutura brasileira? Essa é uma pergunta que nós podíamos fazer outro programa
Bruno. Vamos ser breve, vamos ser breve. Vamos tentar responder de uma forma rápida. E só uma precisão, eu na EDP, eu estive 18 anos como 18 um todo, anos. Na operação, 15 anos no Brasil, 13 anos aqui presencialmente, 2 à distância, e 7 anos, como você mencionou, na presidência. Mas, portanto, é só uma precisão em benefício dos meus colegas da EDP, antigos colegas, não ficarem tristes com essa referência. Mas a infraestrutura brasileira, nós estamos num momento que se pode designar um super ciclo de investimento em infraestrutura. Um momento em que o país está atingindo os níveis mais altos de investimento em infraestrutura da sua história. Não é? Em 2025, o global de investimento foi 280 bilhões de reais e a ABDIB, a Associação Brasileira de Indústria de Base, Indústria de Base, prevê 300 bilhões de reais de investimento. 4 segmentos: energia elétrica, transporte, o segmento do trabalho, telecomunicações e saneamento básico. Portanto, essas 4 dimensões, elas vão representar agora em 2026 300 bilhões de reais, investimento, Bruno, que ele vai ser na maioria feito por iniciativa privada, feito por empresas do setor privado. E você pergunta, isso é suficiente, Miguel? Esse investimento, ele está caminhando para níveis que são mais robustos, mas ainda assim está aquém daquilo que seria a necessidade de investimento no país, que os especialistas de infraestrutura estimam em cerca de 500 bilhões de reais por ano. Portanto, nós estamos com 280 o ano passado, vamos para 300, podíamos estar circulando acima dos 500 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. E porquê isso? Porque nós temos infraestrutura para servir um país de dimensão continental, Bruno. O Brasil tem uma das redes viárias maiores do mundo, 1,7 milhões de quilómetros de rede viária. Apenas 12%, 12, e eu repito os números porque o sotaque às vezes inviabiliza a compreensão. Apenas 12% dessa rede viária é asfaltada. Significa que nós temos 88% dessa rede viária que pode vir a ter melhores condições de qualidade, de segurança, de conforto para as pessoas que nela trafegam. E, portanto, mais um indicador que eu acho que é interessante, apenas 1,9%, quase 2%, são rodovias concessionadas. Ou seja, 98% são rodovias ainda gerenciadas pelo poder público, tanto federal como estadual ou municipal. E, portanto, temos aí uma possibilidade, Bruno, de atrair cada vez mais iniciativa privada, canalizar mais investimento para a infraestrutura, para consolidar aquilo que é a necessidade de um país de dimensão continental como o Brasil e uma das 10 maiores economias do mundo. Não estamos a falar de um país qualquer, é um país que se situa numa das 10 economias, uma das maiores economias do mundo, o top 10, é um país que tem a 7ª maior população do mundo, é o país que tem o 5º maior território do mundo, Bruno. E, portanto, precisa de uma infraestrutura que seja resiliente, robusta, agora numa fase de transição tecnológica, como falámos há pouco, também que seja ela própria uma infraestrutura preparada para a indústria 5.0. Portanto, toda a parte de inovação também é muito importante. Está falando aqui um físico, né? Eu sou físico. Exatamente, quero trazer essa informação à nossa audiência. Um físico, a sua formação é física, né? Depois fiz uma especialização em sistemas de informação. Gosto de tecnologia, é uma coisa que ao longo da minha vida, inovação, tecnologia, é uma coisa que ao longo da minha vida fui sempre acompanhando, mas a minha origem, de facto, é de física. O que às vezes eu pergunto, mas o que é que me passou na cabeça para escolher a física? Né? Mas hoje eu vejo, eu gosto muito, nós temos estado ultimamente com uma pessoa que muito admiramos, com Marcelo Gleiser, não é? Como você sabe, um grande físico brasileiro, um humanista também, portanto é uma pessoa que me inspirou muito, agora conheci-o mais de próximo aqui no Brasil e, portanto, gosto de fazer esse caminho que o Marcelo faz muito bem entre a física e a complexidade do ser humano. Não é? As humanidades, não é? A filosofia, a história, a sociologia, a psicologia, para entender a complexidade do ser humano. Isso é uma coisa que me fascina. Muito rapidamente, Miguel, no segundo semestre de 2023, eu fiz uma pergunta para você, trazendo uma notícia, inclusive, em 2023, dizendo que a então CCR
planejava acabar com pedágio em dinheiro até 2026. E 2026 chegou, Miguel. Como é que está esse plano? Felizmente está bem encaminhado, Bruno. Nós temos menos de 5%, 4,7% para ser mais preciso, de tarifas de pedágio cobrado em caixa, não é? Em dinheiro. Portanto, estamos cumprindo esse plano. É o free flow, são os meios de pagamento semiautomáticos com a utilização de cartão, são a utilização do tag, naturalmente, para também poder fazer, digamos, a passagem sem nenhum tipo de paragem. E, portanto, estamos hoje com várias soluções tecnológicas, algumas delas mais recentes, como é o caso do free flow, que nos permitiram ir fazendo gradualmente essa redução de dinheiro nas praças de pedágio e o objetivo é chegar a zero, mas hoje temos cerca de 5%. No início do ano temos 5%, vamos chegar a zero. Pergunta clássica aqui no Show Business: quem é a sua referência ou as referências no mundo dos negócios? Meu Deus, Bruno, que pergunta difícil. E eu tento inspirar-me em muitas pessoas à minha volta. Eu acho que em 23, quando você me fez essa pergunta, talvez me recorde. Acho que uma pessoa que eu escolhi para fazer... convidei, que foi muito gentil, muito generosa para prefaciar o meu livro, foi Luísa Helena Trajano. Nunca posso esquecer essa generosidade com que a Luísa Helena acedeu a juntar-se a essa publicação quando eu a fiz em 2023. É uma pessoa que eu admiro por várias dimensões. Uma mulher valorosa, trabalhadora, competente, criativa, empreendedora, uma mulher simples, mas que a todos nós nos dá lições diárias de como fazer negócio, como encantar o cliente, como ser uma grande empresária, como ser uma grande, uma grande benemérita da sociedade e, portanto, é uma pessoa, entre muitas, não é? Mas é uma pessoa, naturalmente, que é uma referência. E depois, eu acho que também por uma consciência, acho que as grandes referências da minha vida foram os meus pais, o meu pai e a minha mãe, que me deram a educação, que me deram, enfim, todas as condições para eu estar aqui hoje, e eu a eles. O meu pai, infelizmente, já falecido, tenho uma gratidão infinita, Bruno, pelo que fizeram para que eu pudesse hoje estar onde eu estou. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Miguel Setas, presidente da Motiva, a gigante brasileira de infraestrutura de mobilidade. Só tenho que agradecer, é sempre um prazer estar com você. Prazer é meu, Bruno. Você vê que você volta pouco mais de 2 anos depois de fazer a primeira entrevista aqui no Show Business, recheado de novidades. E essas novidades vêm através da sua liderança, porque você não para de trazer novidades, projetos e iniciativas, evidentemente, com o seu time também de 16 mil funcionários. Né? Trabalho coletivo e acho eu, muito favorecido, muito estimulado pelo Brasil. Bruno, o Brasil é um país que eu há pouco usei a palavra, que me galvaniza, que me estimula, que me energiza. Portanto, eu gosto muito de trabalhar aqui, sou muito feliz aqui no Brasil e ter pessoas como você que eu admiro e que eu prezo tanto, para mim é um privilégio. Muito bem. Um país que te motiva, que eu já ouvi você falando isso algumas vezes, não só aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua confiança e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.